Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós vemos na vida de Paulo um exemplo a seguir, a maneira como ele fazia, como ele ensinava, a maneira como ele abordava as pessoas, a maneira como ele tratava das coisas do reino de Deus, do temor que revelava, da seriedade, do compromisso que tinha. Nós precisamos seguir o exemplo dele para que a gente possa caminhar não só para cumprirmos a vontade do Pai, para sermos instrumento de justiça, expressão da sua graça no mundo, mas também para que a gente possa ser instrumento de edificação, de conduzir a igreja à liberdade e à plena expressão de Cristo no mundo. E aí sim, Paulo mostra, por exemplo, além de sair na viagem missionária, de ir, de anunciar, de pregar, de obedecer o Espírito no sentido de para onde ir, o que falar, com quem falar. E a gente vê também uma situação onde ele vai às igrejas explicando as decisões tomadas juntamente com os apóstolos em Jerusalém, que fala justamente do que é importante, do que precisa seguir, obedecer, e que não se tratava simplesmente de rituais, de regras, e que a circuncisão no processo não era importante. Embora ele mesmo tenha circuncidado, por exemplo, Timóteo para testemunho das pessoas. É uma coisa que parece ser incoerente, mas a motivação era outra. E é isso que a gente precisa entender. Por isso, lá em Atos 16, 4 a 8, fala sobre isso, deste processo dele ir comunicar. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. E assim vai até ele chegar a Macedônia, quando ele anuncia, justamente vem a fundação da igreja de Filipos, ou dos Filipenses. Então essa é a atitude, essa é a vida que Paulo vivia, esse era o compromisso que ele tinha com o reino, com a vontade de Deus. Que a gente possa não só fazer isso, mas fazer as comunicações de maneira que transmita graça, que revela as decisões tomadas em conjunto, que expressa a unidade da igreja. A gente precisa crescer nisso, amadurecer e compreender estas coisas. Sermos de Deus instrumento de justiça, expressão da graça, do amor de Deus, e que revele o Senhor ao mundo. Que a gente possa compreender estas coisas, que a gente possa entender estas coisas, que a gente possa ser instrumento de justiça, expressão da graça e do amor de Deus, para revelar misericórdia, bondade e revelar a vontade do Pai no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.